Vamos lá, pessoal. Vamos dar então continuidade para o nosso curso de microbiologia e parasitologia. Nessa aula a gente vai falar sobre a bacteriologia, o estudo das bactérias, né? São micro-organismos aí muito importantes dentro da área da saúde. Tem diversas patologias que são causadas pelas bactérias. Vamos entender então como que funcionam esses seres aí, tá? Então as bactérias, elas vão compor uma parte é, da biosfera, né, dos reinos dos seres vivos, chamado de reino Monera, tá? Quando a gente faz a divisão lá dos seres vivos, tem as bactérias no reino Monera, o reino dos fungos, o reino dos vegetais, o reino dos animais, os protozoários. Então a gente tem lá o reino Monera para as bactérias, tá? E elas têm duas características muito importantes. Primeiro, que elas são unicelulares, ou seja, toda bactéria vai ser formada por uma única célula, tá? Segundo, é, que o tipo de célula que compõe as bactérias são sempre células procariontes. Lembram o que é célula procarionte? Procarionte é aquela célula que não tem um núcleo organizado, beleza? Então, aqui só para a gente relembrar, né? A eucarionte tem núcleo, a procarionte não tem núcleo, portanto, a bactéria é do tipo procarionte. E a gente organiza essas bactérias de acordo com a forma delas, né? Então, a morfologia, né? O formato dessas bactérias, tá? E aí a gente vai ter bactérias redondinhas assim, ó, soltinhas, que a gente chama de cocos, beleza? Só que esses cocos, eles podem andar em pares. E aí, quando eles andam em pares, assim, de dois em dois, a gente vai chamar eles de diplococos, tá? Só que em vez de eles andarem em pares, eles andarem em cadeia, tá vendo? Vários, um juntinho do outro, a gente vai chamar de streptococcus. E se essas cadeias se juntarem, formarem como se fosse um cachinho de uva aqui, ó, a gente vai chamar de estafilococcus. Talvez vocês já tenham visto algum exame. Ah, professor, fiz um exame de urina, tinha lá Streptococcus, Staphylococcus, não sei, já vi isso escrito em algum lugar. Então, isso descreve a forma como essas bactérias se organizam, beleza? Mas elas também podem ter esse formato parecendo um comprimidinho aqui, uma pílula. A gente chama eles de bacilos, tá? Quem lembra aí dos lactobacilos, né? Os bacilos do leite, dos leites fermentados do Yakult, né? Então eles têm esse formatozinho de pílula. A gente pode ter também um formato que lembra uma vírgula, né, tortinho, que a gente vai chamar de vibriões, beleza? E esse outro formato que tem flagelos nas pontas, né, tem esses rabinhos nas pontas, a gente vai chamar que parece um fio desencapado, a gente vai chamar de espirilos, tá? Tem também bactéria flagelada aqui, que ele é um bacilo flagelado, tá cheio de flagelinhos, tem esporos, então tem várias formas, cada forma vai ter um nome, tá? Como eu falei, então, os cocos podem se agrupar e formarem colônias, que podem ser, se forem dois diplococos, se for enfileiradinho estrepto, e se for um cachinho, o estafilococo. Muito bem. Agora vamos observar a estrutura da célula que compõe aí a bactéria, né? Então, em geral, as bactérias têm um envoltório, um conteúdo rígido em volta dela, chamado de parede celular, que é esse daqui, ó, o citoplasma, esse azulzinho mais claro, e a gente tem a membrana, que é esse verdinho. A segunda camada, que também é verde, é a parede celular, tá? Essa parede celular é constituída de uma rede de peptídeos e lipídios ligados a polissacarídeos, e ainda elas têm ao redor da parede celular uma estrutura maior, mais forte, chamada de cápsula, tá? Que vai ser formada por proteínas e polissacarídeos, que faz o quê? Para que serve essa cápsula? Para conferir adesão e proteção para esse microorganismo, né? Então é para ele poder se ligar a outras bactérias e também para proteger o interior da célula da bactéria.
As bactérias não têm núcleo, né? Como eu falei, então a célula dela é procarionte. Então o DNA, né, o material genético dela fica espalhado no citoplasma, tá vendo essa partezinha vermelhinha toda espalhada? E além desse DNA principal, tem alguns DNAs menorzinhos, pequenos e circulares, que são chamados de plasmídeos. E são nessas regiões que se encontram os genes de resistência aos antibióticos. Vamos falar daqui a pouco dos antibióticos, que são transferidos para outra bactéria por meio da conjugação. Também vou explicar o que é conjugação daqui a pouquinho. Muito bem. E as bactérias, elas podem ser agrupadas em dois grandes grupos, né? Elas são classificadas pela cor que elas adquirem depois de serem submetidas a um processo químico denominado de coloração de grã. Então é feito um processo e quando a gente quer observar a bactéria no microscópio, ela é transparente, então ela precisa passar por esse processo de coloração para poder ser observada. E elas podem ficar de duas cores distintas. Podem ser gram positivas ou gram negativas, tá vendo que uma é mais roxinha, a outra é mais vermelhinha, né? Por que que acontece isso? Porque a parede celular delas é constituída de forma diferente, tá? Então, dependendo se ela é gram positiva ou gram negativa, a gente sabe qual o tipo de parede celular que essa bactéria tem. Por que que isso é importante? Porque alguns antibióticos vão agir é, exatamente na parede celular, tá? Então a gente já sabe que uma bactéria gram negativa ou gram positiva pode ser resistente ou não a determinado tipo de antibiótico, beleza? E como que as bactérias se reproduzem? Uma coisa que é importante é o seguinte: todo ser vivo, para ser considerado ser vivo, ele exerce uma função essencial que é a da reprodução. Lembra que na primeira aula eu falei que um ser vivo só vem de outro ser vivo, ele não surge do nada. Então é importante o ser vivo ter a capacidade de se reproduzir, gerar novos seres vivos. E isso é uma característica que mostra que aquilo é um ser vivo, né? Aquilo que não consegue se reproduzir não é considerado ser vivo. Como que se reproduz a bactéria? Bom, ela pode se reproduzir sempre de maneira assexuada, tá? O que quer dizer isso? Que não acontece a troca de material genético entre duas bactérias diferentes nesse processo de reprodução. Diferentemente dos animais, né? Como os seres humanos que precisam de um pai e de uma mãe, a bactéria não, ela por si só, sozinha, ela dá conta de fazer a reprodução. E essa reprodução assexuada da bactéria pode acontecer por meio de dois processos. Um chama fissão binária, o outro se chama esporulação, tá? A fissão binária, a gente vai ver que ela no final ela produz um resultado muito semelhante ao da mitose. Lembra da mitose? Que uma célula vira duas? Então, na fissão binária, a gente tem aqui uma célula de uma bactéria, tem os ribossomos, né, as organelas da bactéria, que tem bem menos organelas do que uma célula eucarionte, tá? O material genético principal, aqui a gente tem o plasmídio, e aí, tanto o plasmídio como o material genético principal, eles vão se multiplicar, vão se separar, cada um vai para uma porção da célula e ela vai fazer um processo parecido com a citocinese, dando origem a duas células que são essencialmente iguais. São clones uma da outra, tá? É importante observar isso porque quando a gente pensa em infecção por bactéria, essa característica delas se multiplicarem por fissão binária ajuda a entender como que funciona o processo de combate a uma infecção bacteriana, tá? Já vou explicar um pouquinho mais sobre isso. A segunda forma de reprodução assexuada é a esporulação. Na esporulação, então, o material genético vai se multiplicar, mas em vez de formar uma célula inteira nova, vai se formar uma cápsula de membrana em torno desse material genético e ele vai ser jogado para fora da célula. E o restante da célula que ficar, ele vai morrer. Esse material genético com essa cápsula de proteção, a gente chama de esporo. E ele vai ser lançado, esse processo vai acontecer principalmente quando não houver um meio de sobrevivência viável para essa célula. Então ele vai ser lançado lá no meio. O dia que esse esporo encontrar
condições, ele vai voltar a absorver água e se transformar numa nova bactéria, tá? É como se fosse a bactéria criando uma semente dela mesma. Vou lançar essa semente, a hora que der, ela vai germinar e formar uma bactéria nova. Agora, só para a gente explicar por que é importante esse processo aqui de multiplicação, né, de reprodução da bactéria, formar clones. Porque, veja bem, os antibióticos são os medicamentos que combatem as doenças causadas por bactérias, tá? Então, isso já é uma coisa importante falar que antibiótico não mata vírus e nem fungo, de uma maneira geral. Ele vai matar bactéria. Portanto, quando a gente vai fazer uso do antibiótico, o médico prescreve lá, de acordo com o que ele estudou e com o que a indústria farmacêutica que desenvolveu aquela medicação colocou na bula, a quantidade de dias para aquele tipo de infecção que você tem que fazer uso do antibiótico, correto? Vamos supor que o médico prescreveu por 10 dias. Quando você iniciou o uso, estava com sintomas, no terceiro dia começou a melhorar, no quinto você já não sentia mais nada, certo? O que muitas pessoas fazem? Bom, se eu não estou sentindo mais nada, eu estou curado, para que eu vou tomar mais 5 dias, não é mesmo? Vou interromper o uso. Só que quando você interrompe o uso, o que acontece? A gente tinha uma colônia de bactérias, certo? Essas bactérias, no processo de fissão binária, elas até podem sofrer algum tipo de mutação, o que pode criar algumas mais resistentes do que outras, né? Quando a gente usa o antibiótico por um tempo menor do que aquilo que foi prescrito, vocês concordam que as bactérias mais fracas vão morrer nos primeiros dias e lá pelo quinto dia a gente já não tem mais sintomas, por quê? Porque só sobraram poucas bactérias. E essas poucas bactérias são as mais resistentes, as que conseguiram sobreviver a 5 dias de antibiótico. Se a gente tomar até o 10º dia, elas vão acabar morrendo, não vão resistir a 10 dias de antibiótico. Mas quando a gente interrompe o uso do antibiótico no quinto dia, por exemplo, essas bactérias que sobraram, elas são super fortes, são super resistentes ao antibiótico, né? Aguentaram 5 dias. Elas vão começar a se multiplicar, né, a se reproduzir na forma de fissão binária e vão formar uma nova colônia, uma nova infecção, só que dessa vez vão ser clones de bactérias fortes. Então é uma infecção que vem mais forte, né? Por isso que de alguns anos para cá, coisa de 15, 20 anos, o antibiótico só pode ser vendido com prescrição médica, né? Antigamente não precisava de prescrição, mas pelo uso incorreto, e aí a gente vê muitos casos de bactérias super resistentes que acabam sendo resistentes a vários antibióticos, ou quase todos, e aí fez-se essa regulamentação, mas é uma questão super complexa essa, de como os antibióticos acabam selecionando as bactérias, né? Só que, além dessa reprodução assexuada, as bactérias elas também têm uma forma de trocar material genético entre si. Por quê? Uma população de seres que tenha todos o mesmo material genético, o que acontece? Essa população fica muito suscetível a doenças, principalmente, né? Então, imagine uma doença, um vírus que infecta a bactéria, se todas forem idênticas e elas forem muito frágeis a esse vírus, ele pode acabar dizimando todas as bactérias que existem, né? Então é importante as bactérias terem troca de material genético entre si e fazer essa modificação, né? Essa variação, a gente chama de variabilidade genética, né? Só que se ela faz a reprodução assexuada por fissão binária, como é que acontece? Bom, tem 3 processos distintos em que acontece essa variabilidade genética. Eles vão se chamar conjugação, transdução e transformação. Qual que é a diferença entre cada um deles? Na conjugação, a gente tem 2 bactérias e uma tem uma característica que a outra não tem. Tá vendo que uma aqui ela tem flagelos, né, que são esses bracinhos, e a outra não tem.
Então, elas vão se juntar, se ligar, e uma delas vai transferir, vai passar um plasmídio, uma parte do material genético para outra. O nome desse processo é conjugação, tá? Então, uma bactéria consegue absorver material genético da outra e acabar se modificando. O outro processo, que é da transdução, acontece a transferência de material genético de uma bactéria para outra através de um vírus, tá? Então, aqui na ilustração, a gente tem um vírus que chama bacteriófago, e ele é um vírus que, comumente, ele ataca bactérias mesmo, tá? Por isso que ele tem esse nome. Só que no processo de ataque da bactéria, pode acontecer uma falha. Em vez de formar vírus novos, ele acaba formando um vírus sem material genético de vírus, mas um vírus com material genético de uma parte do material genético dessa bactéria. Quando esse vírus que foi formado chegar numa nova bactéria, em vez dele infectar e tomar para a produção de novos vírus, ele vai acabar dando de presente para essa bactéria esse material genético que ele pegou da bactéria anterior. E isso vai ajudar a ter variação de material genético de uma bactéria para outra. E por último, a gente tem o processo chamado de transformação, que é o quê? Algumas bactérias têm capacidade de absorver material genético que esteja no meio, né? As bactérias normalmente elas vão estar no meio líquido, né? Por exemplo, no nosso organismo ou algum outro organismo animal, ou mesmo que seja na água, né? E aí elas estão lá numa quantidade grande de bactérias em volta delas. Toda vez que uma bactéria morre, ela solta o material genético dela naquele meio líquido. Algumas bactérias têm capacidade de absorver esse material genético que está boiando lá para ela e se transformar, né? Então, o processo de transformação. Vamos ver um vídeo agora que explica cada um desses processos, tá? Se bactérias só se dividem assexuadamente, você pode se perguntar como uma bactéria aumenta a sua variabilidade genética. Além da mutação, que pode ocorrer em qualquer organismo vivo, a variabilidade genética em bactérias pode vir por meio de outros fenômenos, como a conjugação, a transdução e a transformação. Pois bem, esses três fenômenos são mecanismos de transferência horizontal de genes. Em outras palavras, a transferência de genes que não está ligada à reprodução das bactérias, ou seja, que não está ligada à transferência de uma herança da célula-mãe para as filhas. Alguns autores podem, inclusive, chamar esses processos de reprodução sexuada das bactérias. Contudo, isso não é reprodução, mas sim um conjunto de mecanismos para o aumento da variabilidade genética independente da reprodução. Pois então, vamos passar por cada um deles. Conjugação é a transferência de material genético a partir de uma bactéria doadora para uma receptora. A bactéria doadora geralmente possui pili, que é o plural de pilos, ou seja, pelos. Por meio deles, a bactéria que os possui consegue se ligar e se aproximar de uma bactéria que não os possui, para fazer em seguida uma conexão momentânea entre os citoplasmas delas. Através dessa ligação, uma fita de material genético do plasmídio da doadora é passada à receptora. Nesses casos, é comum que a célula receptora adquira características semelhantes à da doadora, que vieram justamente desse plasmídio, como o surgimento dos mesmos pili da doadora e também algum potencial de virulência ou de resistência a medicamentos. Geralmente, as bactérias que possuem esses pelos, os pili, são chamadas de bactérias positivas, enquanto que as que não possuem são chamadas de bactérias negativas. E esse exemplo representado na animação nada mais é do que a transferência do plasmídio F. A bactéria que o possui é uma bactéria com F positivo, e a bactéria que não possui é a bactéria com F negativo. Pois bem, continuemos. O segundo caso é a transdução. A transdução consiste na transferência de material genético por meio de um vírus.
quando este acidentalmente sai de uma bactéria destruída e carrega consigo parte do DNA bacteriano, em vez da informação necessária para a confecção de novas cópias virais. Isso pode ocorrer após a infecção viral, nas últimas etapas do ciclo do vírus, quando novas cópias virais são montadas dentro da célula que ele parasitou. Acidentalmente, alguns vírus podem englobar materiais genéticos destruídos da bactéria parasitada. Nesse caso, esse vírus possuirá toda a estrutura viral para a infecção de uma nova bactéria, mas o material genético que está dentro da cápsula viral não é do vírus, e por isso não vai usurpar uma nova bactéria, tampouco causará sua destruição. Ao contrário, esse vírus poderá trazer alguma novidade genética à bactéria que ele parasitar. Como curiosidade, independente se o vírus fizer ciclo lítico ou lisogênico, esse fenômeno de transdução pode ocorrer, ok? Então, por fim, vamos para o último mecanismo, que é a transformação. Assim como a reprodução bacteriana é muito rápida, a morte delas também é muito frequente. Fenômeno na qual uma bactéria se estoura e expõe todo o seu material genético no ambiente. A transformação consiste em uma bactéria viva obter esse material genético exposto no ambiente e internalizá-lo. Nem todas as bactérias conseguem fazer isso. Inclusive, bactérias que conseguem fazer isso podem ser bastante tóxicas. Bactérias que conseguem fazer isso são chamadas de bactérias competentes. Hoje em dia, esse fenômeno tem sido largamente utilizado na biologia molecular para a produção de moléculas humanas em bactérias. É a tecnologia chamada de DNA recombinante e consiste no desenho de um plasmídio bacteriano com genes humanos dentro. Em seguida, esse plasmídio é colocado num meio onde tem bactérias competentes e essas bactérias vão internalizar esse plasmídio. E a partir daí, a bactéria começa a produzir as proteínas de interesse, as moléculas de interesse. Como exemplo, desde os anos 90 já produzimos insulina humana por bactérias recombinantes ou fatores de coagulação sanguínea. Muito bem. Antes de entrar, então, nas doenças mais comuns causadas por bactérias, vamos falar sobre a sepse, né? Sepse é uma infecção bacteriana que não consegue ser controlada, né? Que ela se dissemina pelo organismo. Antigamente era chamada de infecção generalizada, ou depois passou a ser chamada de septicemia, hoje em dia é chamada só de sepse, tá? E a sepse, ela pode ser muito perigosa e levar a uma condição chamada de choque séptico, que pode levar o paciente a ter uma parada cardiorrespiratória e a óbito, tá? Pode ser causada por diversos tipos de infecção, desde uma infecção de urina, uma pneumonia, ou infecção de pele, uma infecção simples, pode evoluir e chegar nesse quadro de sepse. Quando vocês forem trabalhar aí nos hospitais, vocês vão se deparar com protocolos específicos para tratamento de pacientes com sepse, tá? Super importante. E agora a gente vai falar alguns exemplos de doenças que são causadas por bactérias, tá? Então a gente tem o Staphylococcus aureus, que são cocos, né? Aqueles redondinhos gram-positivos, que colonizam a pele e as mucosas dos seres humanos, são capazes de crescer em altas temperaturas e concentrações de sal, causam infecções supurativas, né? Ou seja, infecções com pus, como impetigo, foliculite, furúnculo e carbúnculo, e infecções disseminadas como bacteremia, endocardite, pneumonia, empiema, osteomielite. Também são responsáveis por infecções mediadas por toxinas, como intoxicações alimentares, síndrome do choque tóxico e síndrome da pele escaldada. Ou seja, está relacionado aí com uma diversidade de doenças e infecções que atingem vários órgãos e tecidos do corpo. O Streptococcus pyogenes são cocos gram-positivos causadores de faringite, escarlatina, sinusite, erisipela, celulite, fascite necrosante, bacteremia e febre reumática. Eu não vou explicar cada uma dessas doenças, porque são doenças muito distintas, muitos tipos de doenças, mas se vocês tiverem curiosidade por algum nome, pode pesquisar depois na internet e encontrar como que funciona cada uma dessas doenças, tá?
A salmonela entérica são bacilos gram-negativos presentes em alimentos contaminados, causam diarreia e febre entérica. É aquela famosa que vem no ovo, né? Que pode contaminar, por exemplo, maionese, quando faz maionese caseira, e causar um estrago. Streptococcus agalactiae são cocos gram-positivos, são encontrados em mulheres grávidas e podem ser transmitidas ao recém-nascido durante o parto. Causam doenças neonatais, como bacteremia, pneumonia e meningite. É comum as mulheres no pré-natal, no finalzinho do pré-natal, fazer um exame para ver se tem contaminação por Streptococcus, né? Streptococcus pneumoniae são cocos gram-positivos que causam doenças em crianças, idosos e adultos que já têm doenças de base. Induzem infecções como pneumonia, sinusite, otite média, meningite, bacteremia, endocardite e artrite séptica, tá? Corynebacterium diphtheriae, ó, pelo nome diphtheriae, será que ela causa, né? Bacilos gram-positivos disseminados por gotículas aspiradas por indivíduos não vacinados, né? Então, vem pelo ar, gotícula, causam difteria. Então, diphtheriae causa difteria respiratória e cutânea, tá? Tem vacina para essa doença aqui. Listeria monocitogenes são bacilos gram-positivos que afetam mulheres grávidas, recém-nascidos, idosos e pacientes imunossuprimidos que ingerem alimentos contaminados com a bactéria. Causam meningites com septicemia em recém-nascidos, bacteremias ou doenças disseminadas em grávidas e indivíduos imunodeprimidos. Daí a gente tem a Mycobacterium leprae. Ó, leprae. Né? Lembra uma doença lá na Bíblia, na época da Bíblia chamava de lepra, né? Hoje em dia mudou de nome. São bacilos álcool-ácido resistentes, disseminam-se pelo contato direto com indivíduos infectados, tem que ter toque, né? E causa hanseníase, né? Então, aquela doença antiga chamada de lepra, hoje em dia é chamada de hanseníase, tá? Mycobacterium tuberculosis são bacilos álcool-ácido resistentes, parecidos, os dois, inclusive, que afetam indivíduos de todas as idades e pacientes positivos para o vírus da imunodeficiência humana, né, o HIV, têm mais risco de ter a doença na modalidade ativa. Que doença é essa causada pelo Mycobacterium tuberculosis? A tuberculose pulmonar ou extrapulmonar, todos os tipos de tuberculose. Lembra que eu falei do Robert Koch lá na primeira aula? Ele que descobriu esse bacilo aqui, que até hoje é chamado de bacilo de Koch também. Tá? Mas o nome científico é esse, Mycobacterium tuberculosis. Tá ok? Depois a gente tem a Bordetella pertussis. São bacilos gram-negativos, transmitidos por aerosol e responsável pela coqueluche, doença grave em crianças. Assim como a tuberculose, a coqueluche também tem vacina, tá? Escherichia ou Escherichia coli, né, que é muito famosa por estar abreviado esse primeiro nome só como E. coli. São bacilos gram-negativos, dentre os quais há 6 diferentes tipos de cepas patogênicas, né? Que podem ser acompanhadas dos seguintes sintomas. Então, a E. coli enteropatogênica causa diarreia e vômito. A enterohemorrágica causa diarreia aquosa com sangue. A enterotoxicogênica causa diarreia aquosa. A enteroagregativa causa diarreia com muco. A enteroinvasiva causa diarreia aquosa e colite hemorrágica. E a uropatogênica causa cistite, que é a infecção de urina, e pielonefrite, que é a infecção nos rins. Tá? Então, muito comum quando o paciente tem infecção no trato urinário, né, ser causada pela E. coli, que é uma bactéria que está presente em grande quantidade nas nossas fezes, no nosso trato gastrointestinal. Né? O problema é quando ele sai de dentro do intestino e vai parar em outras partes do nosso corpo. A Haemophilus influenzae são bacilos gram-negativos transmitidos por aerossóis. Não confundir com o vírus da influenza, é outra coisa, tá? Aqui é bactéria. As cepas com cápsulas causam meningites e septicemias, e as cepas sem cápsulas estão associadas a otite média, sinusite e bronquite. Também tem vacina. Helicobacter pylori, muito famoso por estar com esse nomezinho abreviado, fica só assim, H. pylori, tá?
são bacilos gram-negativos curvos, causadores de infecções comuns, especialmente em países em desenvolvimento, como as gastrites, úlceras estomacais e o adenocarcinoma gástrico, né, o câncer de estômago. Então, uma bactéria que está muito associada com problemas no estômago, H. pylori. Klebsiella pneumoniae, são bacilos gram-negativos associados a infecções hospitalares, incluindo algumas multiresistentes a antibiótico. Causam infecções do trato urinário e pneumonia. Vocês vão ouvir falar muito sobre KPC. É isso daqui, ó, Klebsiella pneumoniae, tá? Que elas podem gerar infecções multiresistentes, principalmente em ambiente hospitalar. Pseudomonas aeruginosa são bacilos gram-negativos, causadores de infecções hospitalares, algumas também multiresistentes a antibióticos, provocam infecções de pele e tecidos moles, especialmente em pacientes vítimas de queimadura, e também podem causar infecções do trato urinário, né, as infecções de urina. Salmonella entérica, bacilo gram-negativo presente em alimentos contaminados, causa diarreia e febre. Vibrio cholerae, um bacilo gram-negativo responsável por surtos em países em desenvolvimento. Quem já ouviu falar em cólera? Quem é dessa época, né, da cólera? Causam diarreia aquosa grave, né? Essa diarreia era chamada de cólera, principalmente países que não têm infraestrutura de esgoto, de água tratada, causou muitas e muitas mortes em países sem essa infraestrutura. Tá? Clostridium botulinum, ele causa uma doença muito famosa chamada de botulismo, tá? Então, um bacilo gram-negativo anaeróbio, formador de esporos, encontrado no ambiente e causa o botulismo. Então, ele produz uma toxina, essa toxina paralisa os nervos e pode levar à morte. E detalhe, viu? Essa toxina, ela foi estudada e hoje em dia ela é usada para um produto de beleza chamada Botox. Então, o Botox nada mais é do que essa toxina sendo utilizada para paralisar alguns nervos locais, né, principalmente do rosto, para impedir a pessoa ficar com aquele pedaço ali paralisado e ela não forma rugas, marcas de expressão, né? A gente usando um negócio tóxico para um fim estético, né? O Clostridium difficile, que é um bacilo gram-positivo anaeróbio formador de esporos, coloniza o trato gastrointestinal de humanos e provoca diarreia associada ao uso de antibióticos. O Clostridium tetani, que é um bacilo gram-positivo anaeróbio formador de esporos encontrado no ambiente, é o micro-organismo causador do tétano. Né? O nome aqui tetani causa tétano, também tem vacina. O Treponema pallidum, ele é um tipo de bactéria que eu nem tinha falado na morfologia, que chama espiroqueta, que ele parece um espiral, uma mola, de transmissão sexual ou congênita, e é causador da sífilis, seja ela na sua forma primária, secundária ou terciária ou congênita, tá? É uma doença muito comum. Aí, já para a gente finalizar, um videozinho mostrando, então, esses diversos tipos de bactérias que a gente comentou. Tipos de bactérias patogênicas. Este tópico explica tipos de bactérias patogênicas e doenças causadas por elas. Se olharmos dentro do corpo humano, podemos ver inúmeras células que são abastecidas por artérias e veias. Estas artérias transportam sangue junto com algumas bactérias patogênicas que conseguem escapar ao sistema de defesa. Estas bactérias saem das artérias e começam a danificar as células. A bactéria que danifica a célula é denominada um patógeno, e a célula infectada é chamada de hospedeira. As bactérias são transportadas para as células através das artérias. Então, vamos para dentro da artéria para ver os diversos tipos de bactérias que atacam o corpo humano.
Esta é a bactéria Clostridium, que libera toxinas, causando danos à parede arterial. A Clostridium tetani causa o tétano. Além disso, há algumas bactérias esféricas que são encontradas em cadeia. Estas são denominadas bactérias Streptococcus. Elas são responsáveis por causar a inflamação na garganta. Agora, vamos observar outro tipo de bactérias. Elas são vistas em pares e são denominadas bactérias Diplococcus. Elas causam pneumonia. Além dessas, achamos bactérias em formato de bastão chamadas de bacilos. Elas também formam cadeias. Estas bactérias são capazes de causar tuberculose. A bactéria que causa febre tifoide tem esse formato. Elas são chamadas de salmonela. Elas possuem pelos parecidos com cílios que as ajudam a se movimentarem. A bactéria treponema tem um formato espiral. Elas causam uma doença denominada sífilis. A bactéria que causa a cólera é denominada bactéria Vibrio. Elas possuem um flagelo em forma de chicote e possuem uma forma alongada e recurvada. Nesta bactéria, podemos ver que o flagelo permite dois tipos de movimento. O primeiro é o movimento normal para frente e o outro é o movimento circular. Muito bem. E aí, só para a gente finalizar, então, falar um pouquinho dos antibióticos, que são a substância que ela surge naturalmente na pesquisa, né? Os primeiros antibióticos eles são as penicilinas, que são produzidas por fungos, e aí o Alexander Fleming estava estudando placas de fungos e reparou que placas de bactéria, e reparou que onde tinha um fungo específico lá não crescia bactéria, e ele foi ver e viu que esse fungo produzia penicilina, e aí os antibióticos depois começaram a ser produzidos tanto de maneira de origem natural como de origem sintética, e eles são os medicamentos que são usados para combater as doenças causadas pelas bactérias, tá? Cada tipo de antibiótico tem um mecanismo de ação, podendo agir inibindo a síntese de proteínas das bactérias, inibindo a replicação do RNA, bloqueando a replicação e reparo do DNA, entre outras formas, né? Destruindo a parede celular, enfim, tem várias formas de agir os antibióticos, tá? E é isso. Finalizamos então. E aí a gente se vê na próxima aula. Vou deixar material de apoio. Qualquer dúvida, só entrar em contato, beleza? Obrigadão.